a gente aproveitando que a gente está na época de Purim, a gente vai falar um pouquinho sobre Pesach. Então deixa eu tentar recapitular como é que funciona o Pesach. Como é que funciona o Pesach? Vocês lembram? Sim, era para comemorar a saída do Egito, saída a libertação. Libertação do Egito. Porém, ele tem alguns mandamentos. Né? E como é que funcionam os mandamentos de Pesach? Não olhar para fermento. Então, um deles é você não é para encontrar fermento na sua casa. Então, tem a ver com os olhos, mas a questão é que não pode ter fermento visível. E fermento não é só o pó de fermento, é qualquer coisa que tenha sido fermentado, ou que tenha, como a regra é a mesma para kashrut, vamos dizer assim, a mesma lógica da kashrut, então se o fermento tocar em alguma coisa que não tenha fermento, aquilo ali já ficou contaminado pelo fermento. Entendeu? Então se torna hametz também. Então, embora não tenha fermento em si, mas se tiver contato com fermento. O que isso implica nisso na prática do cumprimento de Pesach? Isso implica em uma das coisas que é o seguinte: se restar alguma coisa de fermento, que você tenha cozinhado pizza, ou pão, ou das 4... Existem 4 espécies: espelta, trigo, que se torna hametz. Espelta, trigo, cevada, espelta, trigo, cevada, centeio e uma outra que eu não me lembro agora. São 5 espécies, depois a gente vai dar uma coisa escrita para vocês. Mas é importante saber que são cereais que eles servem para fazer pão, né? Alguma coisa assim. Então cerveja pode ter cerveja em casa no Pesach? Não pode ter cerveja em casa no Pesach. Então assim, essas são as questões. Porém, se eu tenho, por exemplo, uma garrafa de cerveja em minha casa, tá? Assim, eu não gosto muito de cerveja, eu não aconselho cerveja, mas caso a pessoa tenha o hábito e tal, e tenha em casa, o que ela tem que fazer? Ela tem que se livrar das garrafas de cerveja, né? Ou arrumar um produto que você consiga preencher totalmente a garrafa e possa destruir todo o resquício do líquido da cerveja. Porque quando por exemplo, exemplo desse copo aqui, se eu jogar esse líquido fora, e se eu não tiver como ter acesso a limpar por dentro, o que ele vai fazer? Vai criar essas camadas assim em volta. Então vai ficar com alguma coisa lá do substrato do alimento ali. Então não pode ter. A mesma coisa é com um forno de cozinha. Um dia a gente vai falar sobre como é que se faz purificação de kli. Kli são objetos de cozinha. A Torá ela tem um mandamento que você tem que banhar esse, levar ele na TV lá no mikvah. Então é meio complicado. Tá procurando alguma coisa? Não, já achei, minha boca. Tá. Então assim, tem essas questões que depois a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver tratando de kashrut. Assim que a gente trabalhar com as alachot de Pesach, eu vou começar... A gente já falou as principais, né? Oração, sinagoga, paz, liderança, limpeza, higiene. A gente falou sobre as coisas mais básicas do judaísmo. Agora a gente vai entrar numa parte também básica, que é a questão da kashrut. O Shabat eu acho que todo mundo já conhece mais ou menos, mas a gente vai precisar estudar as alachot de Shabat. Então, antes agora do Pesach, eu quero trabalhar todas as questões de Pesach, para a gente compreender direitinho, até para os próximos anos a gente ficar mais fácil. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre Pesach. Então a gente não pode comprar pão Não pode comprar pão. na padaria, Não. porque todo pão que tem lá vai ter fermento. Exatamente. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, vou tentar primeiro esclarecer isso, depois eu vou falar da questão cultural. Me lembrem, por favor, de falar da questão cultural, porque existem 2 aspectos no Pesach, que é a questão da prática dos mandamentos e a outra questão é o ponto cultural. Então vou falar primeiro dessa questão do forno. O forno... Eu já falei sobre mochilas? Não. Chegou a comentar? Então, a mochila... Não, acho que você não estava. Mochilas infantis e até dos adultos, a minha mochila, por exemplo, vai ter muito farelo de biscoito. Eu tenho que colocar a mochila ao avesso muito antes, não posso colocar biscoito nela. A partir de agora, de Purim, no mês de Adar, se só tiver um Adar, é no Adar de Purim. Se tiver 2 Adar no mês, é o segundo Adar, o Adar 2, que é no caso desse ano. Esse ano tem 2. Tem 2, então, esse é o segundo. Então, a gente está no segundo. Então, assim, a partir de Purim, do Adar 2, a gente começa a limpar essas questões da mochila. Então, limpa a mochila, não coloca mais biscoito na mochila, especialmente das crianças, coloca do lado avesso, sacode, tira qualquer resquício, lava ela do lado avesso.
coloca para secar. É bom no mês de Adar lavar a mochila pelo menos umas 3 vezes. 2, mas assim, o ideal seria que você lave toda semana a mochila até chegar em Aviv, que é o primeiro mês do ano religioso. Ou seja, ano que vem a gente vai ter, mês que vem a gente vai ter um ano novo religioso. Então assim, pode deixar ele brincar, não tem acontecendo não. Entendeu? Então assim, então todas essas preocupações a gente tem que ter. Qual a outra preocupação além da mochila e bolsos, especialmente criança e calça jeans de adulto ou criança e adolescente? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes coloca biscoito lá dentro e tal, tem que ter esse cuidado. As mães e os pais, o que eles fazem? A cozinha não entra mais biscoito. Por mais que você coloque biscoito em casa, ou ainda tem um pouco de resquício, ele é comido geralmente numa varanda como essa aqui, que coloca na mesa para comer, para não contaminar a cozinha durante o mês de Adar. Embora, uma outra questão também que eu quero falar com vocês é o seguinte, antes de a gente terminar esse ponto. Embora o Pessah seja proibido para quem não é circuncidado, para quem está começando, ele é proibido. O Hag, a festa de Matzah, de pães ázimos, ela é para todo mundo, tá? Que estiver dentro dos limites de Israel. Eu digo limite de Israel dentro do povo. Então, a festa de Hag HaMatzot, das festas dos pães ázimos, é para todo mundo. Embora há uma limitação quanto ao Seder de Pessah. Tá? Embora tenha essa limitação do Seder de Pessah, não existe limitação em relação a Hag HaMatzot. Então, por isso que é tão importante a festa de Hag HaMatzot. Talvez tenha um pouco mais de relevância para a comunidade em geral do que o próprio Pessah em si. Embora não estou desmerecendo o Pessah, tem a sua importância, mas é mais relevante Hag HaMatzot porque também é um jejum prolongado, né? Você fica 7 dias sem ver hametz, sem ver fermento. Então, assim, ele é muito mais, talvez, difícil, um pouco mais, que você tem que ter mais paciência, que as pessoas da família têm que entender, tem que ser falado isso, especialmente as crianças, tem que compreender a importância. Porque se a criança não compreender a importância, não adianta você proibir. A proibição, especialmente no começo da vida da criança, ela pode gerar um problema psicológico, emocional e cultural. Meu amiguinho está comendo biscoito, por que eu não posso comer biscoito? Entenderam? Então, assim, quando você diz assim, olha, a gente saiu do Egito, o Senhor libertou a gente, por gratidão, por amor a Ele, durante 7 dias a gente não come. Você compreende? Que isso aí a gente não pode comer. Para a gente, nesses 7 dias, é uma coisa ruim a gente comer, porque é falta de respeito com o Senhor, é falta de gratidão com Ele. Então, fazendo compreender a questão da importância da honra, do respeito, da importância do memorial, isso vai fazer com que a criança compreenda. Melhor do que você falar assim, a gente não pode. Ah, por que não? Porque não pode. É um mandamento que não pode, ponto, acabou. Entenderam? Vai ser um choque muito grande, porque ela vai chegar na escola, por exemplo, e aí vai ter biscoito lá. Ela vai ver o vizinho comendo biscoito. Vai ter pão na casa do vizinho. Entendeu? Então, muito mais do que simplesmente proibir, é entender a importância. Bom? E outra coisa, não façam do Pessah um castigo para os seus filhos. Por exemplo, se o filho, às vezes crianças, não vão ter um controle tão grande, 3, 4, 5 anos, dependendo da idade de cada um, tanto emocional quanto física, você coloca um filho seu e ele come, e você pega ele comendo um biscoito na rua porque um amiguinho dele deu no colégio, ou então um priminho que não completou oral, alguma coisa assim, você não vai pegar o seu filho, não vai bater nele, não vai dar uma bronca nele como se ele fosse um criminoso. Para a criança é muito mais complicada a compreensão, especialmente para os pais que estão começando a fazer de chuva. Então, assim, qual é o melhor? Se seu filho errou, você não vai dar um sorriso para ele e dizer, oh, que bom que você errou. Não é isso. Fala assim, ó, você senta com ele, desce no nível dele, olha nos olhos dele e fala o seguinte, olha meu filho, a gente não pode comer nessa época do ano. Tá? Você fez errado. Papai não vai brigar com você, mas papai fica muito triste com você, porque você está fazendo uma coisa que não é boa. A gente tem que saber que você come biscoito o ano todo. Posso dar biscoito, posso dar pão o ano todo. Só que durante esses 7 dias, não é pra gente comer. Depois a gente pode comprar uma caixa de biscoito pra você. Pode comprar uma caixa de pão pra você. Mas nesse momento não pode. Entenderam? Fazer com que a criança compreenda a dor do que é fazer isso, uma proibição nessa época do ano. E não necessariamente fazer com que ela se sinta, de novo você comendo biscoito? Já falei pra você que não pode. Se isso for traumático para a criança, ela vai odiar o Pessah. Compreenderam? Mesma coisa é para esposas,
mesma coisa é para pais, para mães que não compreendem, etc. Isso é uma coisa. Voltando aqui para a questão, como é que a gente purifica o forno? Os fornos, o fogão, ele tem que ser purificado de duas maneiras que pode ser purificado. A primeira é o seguinte: você pode pegar um maçarico, que é a melhor forma, e queimar toda a grade do forno e aquele chão do forno que também é retirado também. Você retira e passa maçarico. A preferência é que tenha um rabino, alguém que seja profissional, você paga alguém para fazer isso, para supervisionar para você. Caso não tenha, você mesmo faz, pega, passa o maçarico em tudo, verifica, varre embaixo do fogão, para tirar todo o resquício que às vezes fica ali de fuligem, de alguma coisa assim, que tenha hametz, tá? Isso nas grades e no chão do fogão. Na grade de cima a mesma coisa. Os judeus geralmente eles não limpam o chão de onde colocam as bocas do fogão em cima. Estava falando do forno, agora estou falando da parte de cima. Por que não? Porque geralmente naquela parte superior a gente passa o ano todo colocando alumínio. Papel alumínio. Então dificilmente a gente tem contato direto com algumas coisas que a gente cozinha ali em cima. Entendeu? Depois a gente vai falar um pouquinho. Hoje não vai dar pra gente falar sobre separação de carne com leite, de cozinhar. A gente vai falar isso num outro momento, mas agora é importante a gente saber que também se queima aquelas grades e também se queima também as como é que é o nome daquelas bocas? Isso é o fogo, né? Como é que é o nome daquela boca? Boca, né? É boca mesmo. Boca. Um bocal onde sai o fogo, a chama. Também se faz naquilo ali também. Cachimbo. O cachimbo, Queimador, cachimbo. Então o que acontece, Rafarinha? Qual outra forma se não tiver um maçarico? O ideal é um maçarico, porém tem um produto, que eu não me lembro o nome em português, se tem outros referentes, mas o único nome que eu conheço é esse, Diabo Verde, que é um produto que você passa que ele queima todo o resquício. Tá? Então ele vai consumir todo aquele resquício de coisa ali. Então você passa nele, deixa um tempo, ele vai corroer aquele restante de comida ali, e com o tempo ali aquilo ali vai ser desfeito. Então você não tem nenhum resquício de hametz. Ok? Alguém tem alguma dúvida quanto a esse aspecto? Não? Alguma dúvida de como fazer? Não? Tem em algumas lojas judaicas vendem produtos kasher lepesach, biscoitos, farinha, para fazer bolo, para fazer algumas coisas assim. Porém, como é que você faz um teste para ver se a farinha que você tem na sua casa ela é kasher lepesach ou não é kasher lepesach? Você pega a farinha, mesmo que ela disser que não leva fermento, você coloca água nela e faz um bolinho. Bolinho mais ou menos desse tamanho. Faz um bolinho com água, até desgrudar da mão. Desgrudou na mão, você deixa em cima da pia ou em cima de algum lugar, daqueles armários que geralmente você tem, ou em cima da mesa da cozinha, alguma coisa assim. Espera mais ou menos meia hora. Tem gente que marca a circunferência, pega um papel, coloca ali em cima e faz um círculo com a canetinha. Se aquela bola, aquela massinha crescer, ele é hametz. Se não crescer, ele não é hametz. Perceberam? Então a farinha, mesmo que ela diga que ela não tem fermento, pode ser que ela seja fermento, entendeu? Porque como é que era feito o fermento antigamente? O fermento era feito com a própria farinha, deixava lá praticamente estragar, então aquilo ali era o fermento, e aí pegava a massa nova feita, misturava com um pedacinho daquele que estava fermentado, colocava ali, e aí ficava tudo fermentado. E sim que era o fermento. Hoje em dia tem fermento biológico, tem outro tipo de fermento. Mas a questão é justamente essa. Pode se tornar fermento mesmo dizendo que não tem fermento ali dentro. A gente tem agora praticamente um mês, são 25 dias praticamente para eliminar o hametz. Hoje é dia 16 de Adar 2, né? Hoje é dia 16 de Adar 2. Então assim, a gente pode... Então, até chegar Rosh Chodesh Aviv, a gente tem 15 dias, 14 dias. E depois tem mais 14 dias para... É menos de um mês, né? Mais 14 dias para a gente fazer o possível para poder cumprir essas mitzvot. Tá bom? 14. Hã? 14. Então, 14 mais 14 dá 28. Então, alguma dúvida? Não? Tem certeza? Absoluta? Sim, a gente já explorou bastante o assunto, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa cristã.
Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de vocês, por não cumprir a Torá e tal, tinham relacionamento com o cristianismo, né? Então a questão cultural do ovo de Páscoa, do Coelho. do coelho acho que nem tanto, acho que o coelho é meio que uma... É culpado de tudo. acaba sendo culpado. Mas a grande questão é o seguinte, mas como é que faz? O ovo de Páscoa tem aquele negócio do ovo da serpente, né, que na verdade tem um resquício cultural dentro da idolatria e tal. Então como é que faz isso? Como é que faz com os filhos? Pô, eu li uma vez no Talmud que diz que quando tem alguma coisa marcada para uma festa pagã, você tem que fazer as coisas 3 dias antes. Isso, 3 dias ou antes ou antes, depois. ou então só depois. Tá bom. Shalom, shalom. Olha lá, letra outra. Então, votou. Sim. Então, é isso, para você não estar relacionado com essa festa pagã, você pode fazer até, se você dizer, chocolate. Você pode comer chocolate 3 dias antes da festa da Páscoa. Você pode comer o chocolate. Agora, no período não, porque Senão certamente... você vai tá fazendo uma vodazará. A vodazará. Você está verdadeiramente... As pessoas não vão entender que você está comendo chocolate por outro motivo. Você está comendo chocolate por causa da Páscoa. Ainda vai ser pior ainda. Por ver que dá boa vontade de comer chocolate, né? Ver tanto chocolate. Exato, essa é a grande questão. E como é que faz com filhos? Geralmente quem está começando no primeiro ano e vai falar assim pro pai e pra mãe: pai, mãe ou família, eu agora resolvi ser religioso. Nunca cumpri nenhum mandamento de Torá, mas agora eu sou religioso. O primeiro ano é muito mais difícil. Por quê? Porque você vai estar se afastando de toda a família e de toda a sua comunidade. Mãe, pai, filhos. Isso é chocante às vezes para os filhos e para as esposas. Porque a mulher é muito mais emocional. Então como é que faz no começo? O começo é preciso que você tenha muita paciência. Paciência de entender que todo mundo, cada um tem o seu ritmo. Você fazer com que o seu filho, sua esposa e o seu cônjuge, porque aqui não tem mulher, mas pode estar ouvindo pela internet, mas o seu cônjuge tem um ritmo diferente do seu, pode ser um pouco difícil. Mas a gente tem que compreender que cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem o seu próprio ritmo. E entender o motivo da mitzvah é muito maior do que simplesmente fazer. Não estou tirando o mérito de fazer sem entender, lógico que tem o seu mérito, mas quando você entende é muito mais elevado e é muito difícil alguém tirar isso de você. Então se você pode fazer com que a pessoa obedeça a um ano, mas se ela não compreender, isso não garante que nos outros anos ela vai fazer. Então é melhor que você faça com que a pessoa compreenda. Então, Rabrim, em relação aos filhos, como é que faz? Eu não posso dizer para vocês que comer ovo de Páscoa não é errado. Simplesmente não posso dizer isso para vocês. Mas eu posso dizer para vocês que vocês compreendam a família de vocês. Eu não estou dizendo para vocês fazerem ou não fazerem. Eu estou falando para vocês compreenderem a família de vocês. E se fazer compreender por eles. Porque assim, meu filho ele é bem centrado, né? Então ele Com entende, certeza, né? com certeza. Ele entende, só que assim, ele vai ganhar. Uhum. Eu não vou comprar, ele já sabe quando eu vou comprar, mas ele vai ganhar. Aí tipo, o meu problema seria esse. Entendi. Guarda quando perder depois. Mas mesmo assim, mesmo se eu guardasse Se não quiser, 10 manda dias pra gente depois, que a mas gente come. seria de Páscoa de qualquer forma, né? Aí no caso, o complicado vai ser isso mesmo, de entender a família, né? Isso. Mas qual é a grande questão? Você pode... aí é que tá. O que aconteceu? Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Logo após o Shabbat, eu fui para casa e eu encontrei com uns amigos meus, né? Uns amigos meus religiosos e tal. O pessoal bateu papo. E como é que você tá? Como é que tua esposa tá bem? Não sei o quê. Aí começou a falar, e era um líder religioso, e falou assim pro pessoal assim: olha só, esse aqui é judeu, por isso que ele anda assim com esse chapéuzinho engraçado, não sei o quê. Explica aí pra gente aí o que é. Eu tive que explicar o que era kippah, explicar o que era tzitzit e tal, não sei o quê. Por que eu tava de barba, assim, né? Porque eles têm curiosidade de saber de tudo, né? E aí estavam assim numa varanda e falaram assim: como um cachorro quente. Eu falei assim: olha só, eu tenho que buscar minha esposa. Não, mas como um cachorro quente? Aí não. Aí ficou naquela coisa chata e não ia dar tempo, ia magoar a pessoa. Então, para não gerar guerra, o shalom mais importante, embrulha aí então. Embrulhou, botei na mochila, estava bem embrulhado, uma sacola com coisa. Cheguei, depois dei fim. Então, assim, não criem guerra por causa de questões religiosas. Mas também não se corrompam.
O problema, na verdade, está em como é que a gente apresenta isso. Você não podia ter falado que não gostava? Era muito, a situação era muito complexa por conta do histórico. Era a única forma que eu tinha para poder me livrar da questão e não ser indelicado, porque ali a situação era o seguinte: entende-se que o judeu cria separação com as outras pessoas. Na verdade, a pessoa que cria separação com o judeu, mas esse era um motivo pelo qual a pessoa não teria um motivo para falar contra o judaísmo, que eu estava sendo desagregador, vamos dizer. Me tratou muito bem, me apresentou e me ofereceu e eu não aceitei. E tem um outro histórico aí por trás, mas era a única forma que eu tinha para me livrar da questão. Então, Raverino, e acabei saindo bem. Não fui mal educado, recebi, fui embora, cada um na sua, não teve problema. Então, o que eu digo para vocês? Sejam condescendentes com os familiares, seja condescendente com os amigos, seja condescendente com a situação em que você está. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, mulheres e crianças são... Não estou dizendo que mulher seja inferior, ao contrário. Vocês sabem que o nosso pensamento é que a mulher é a dona da casa, não é o marido, né? Mas a mulher, ela tem uma fragilidade emocional, e as crianças também, social. Nós vivemos em meio a uma sociedade, a gente, entre aspas, está arrancando a sociedade de dentro da pessoa. A sociedade secular, que pouco preocupada com honra, pouco preocupada com ética, coisa que o judaísmo é muito mais preocupado. Então, para eles isso é irrelevante. Que bobeira, é só um ovo de chocolate. Para nós não é a questão do ovo de chocolate, é a questão da cultura, do ensinamento, tem várias coisas envolvidas aí. Representatividade. É tudo que representa, né? Que a gente tem um outro tipo de cultura, representação, um culto necessariamente. Então, assim, é importante para eles isso é irrelevante. Entenderam? Só que a gente tem que respeitar o outro. É uma mitzvah da Torá também de respeitar o outro, a cultura do outro, as crenças do outro. Então, a gente não está abrindo espaço para que vocês se corrompam. Ao contrário, a gente está abrindo espaço para o diálogo e que vocês respeitem a crença do outro e que tomem com muito cuidado e tato essas questões da festividade dos outros. Marido, esposa, filhos, parentes, cunhado, pai, mãe, sogra. São áreas cuidadosas. Todo cuidado é pouco. É um campo minado. Para você magoar alguém, para fazer Hilul Hashem, para a pessoa falar mal de Hashem, não falta. Então tem que ter muito, muito, muito cuidado. Tá bom? Uma outra coisa, por exemplo, que o Talmud fala de uma pessoa que antes não cumpria muita coisa de Torá e de repente ele se torna um Hassid. Como é que o Talmud chama essa pessoa? Hã? Um Hassid Sotê. Um Hassid bobão. Né? Porque ele começa de uma hora para outra querer fazer tudo de uma vez. Então, assim, a caminhada com Hashem, com a Torá, ela é gradual. Mas no deserto não era assim. As pessoas estão argumentando comigo que no deserto já entraram, quem descumprisse o Shabat era morto. A lei oficial daquele país era assim. Era fácil. Difícil era alguém descumprir. Quem descumprisse estava fazendo um esforço muito grande, porque toda a sociedade estava organizada para cumprir Shabat, para cumprir Kashrut, etc. Era muito... A idolatria estava fora dos limites do país. Então, Raverino, hoje... Estava começando também, né? A gente não está no nosso país. A gente está numa diáspora, a cultura é diferente, a influência externa. A gente tem muitos Sambalei e Teshuvah, estão começando a fazer Teshuvah agora, e tem que esforçar a si mesmos e a família para encarar uma cultura que foi abandonada anteriormente, precisa ser resgatada. Então, a grande questão é o seguinte, o mesmo cenário de agora, o mesmo cenário de quando o povo entrou na terra de Israel, o cenário é absolutamente diferente. Então o Eterno julga da mesma maneira? Não tem como julgar da mesma maneira se as situações são diferentes. Então, assim, para ser justo, tem que haver um equilíbrio entre fatos, histórico, desejo de cumprir. O mais importante que a gente está dizendo para vocês é o seguinte: mais importante do fazer ou não fazer é o esforço que se faz em cumprir. É o desejo que se tem em cumprir e em obedecer. Então, faça o melhor que você puder. Porém, não faça com que o outro pague por você, por uma coisa que você quer fazer.
Agora eu vou dar um exemplo, terminar com uma chala, com uma história, que aconteceu de verdade. Tinha um menino que aprendeu no Alahá que ele não podia fazer brachá, não podia fazer bênção, não podia fazer oração, olhando para uma mulher, que não tivesse tziniut, que não tivesse postura recatada. Né? Uma mulher sem recato. É proibido pela Torá. Né? Na verdade, a questão é você não fazer... não fazer brachá olhando para uma mulher. Mas ainda mais se a mulher não tiver tziniut. Qual é a grande questão? O menino estava virando a cara aqui assim para almoçar, fazendo brachá. Não, perdão. Tava fazendo assim, ó. Pegava o sidur, olhava pro lado e fazia brachá. E a mãe dele falou assim, que houve? Por que você não faz virado pra mesa? Aí ele falou assim, não, porque eu não posso olhar para uma mulher que não tem tziniut, falando para a mãe dele. E aí a mãe foi ofendida, foi conversar com o rabino, e o rabino falou o seguinte, olha, você não pode ser um marmir, não pode ser mais exigente, às custas da felicidade dos outros. Que o menino ofendeu a sua mãe no momento em que ele deveria dar Kiddush Hashem. Então o rabino falou o seguinte, olha, aprende, talvez, a fazer a brachá de cor. Ele não honrou Hashem. Porque não honrou a mãe dele. É porque eu vejo assim, muitas das vezes as pessoas não merecem honra, mas você tem que lembrar que existe um ser que você representa. Sim, é verdade. Tá? Então você tem que dar honra a essa pessoa. Não só pela pessoa, mas por quem você representa. Exato. Então assim, Rodrigo, talvez essa seja a grande questão. Faz de cor. Entendeu? Qual é a questão? Faz de cor para não ofender outra pessoa. Então faça o possível para que a sua chuva seja menos traumática possível para você, para os seus filhos, para sua mulher, para sua parentela, para as pessoas que não compreendem a Torá. Agora eu vou contar uma outra história para poder exemplificar, para vocês ficarem um pouquinho mais, pensarem um pouquinho mais. Tinha um menino que chegou pro avô dele e falou o seguinte: e aí, vô, tudo bom? Tudo bom. E aí, qual é a boa? Você tá com o cabelo pintado de verde? Não, vô, porque agora eu sou um judeu mais tranquilex e tal. Agora eu tô numa onda agora de budios. O que é budios? Budios é os judeus que são budistas e tal, tranquilex e tal, faz meditação e tal, não sei o quê. Legal, nova moda nos Estados Unidos, isso é fato. E aí falou o seguinte, e aí agora, que você tá, qual é a boa? Quer participar? Escudaline. Quer comer um churrasco com a gente? Não, tio, que isso, vô? Agora eu sou vegan. Agora eu não nem queijo eu tomo. Eu não como nada derivado de um ser vivo. Eu sou agora tranquilex. Agora é só meditação. Garoto cabelo verde, trocentos brincos. Ele falou, pô, que brinco legal, Neto. Onde é que você comprou? Não, esse aqui eu comprei lá não sei aonde, tal. Pô, tem uns brincos aí que minha mulher não usa mais. Por que você não usa? Vô, obrigado. Aí pegou. Chega o outro neto dele. Na mesma festa. Ele falou, ei, meu neto, come alguma coisa aí. Não, vô, olha só. Eu agora tô sendo cachera. Sou um balde de chuvá. Eu agora só como cachera. Não posso comer essa comida aí. E tô tendo essas dificuldades. Meu filho, senta aqui, meu neto. Vamos conversar. Olha, esse negócio é fanatismo. Você começar a cumprir a Torá, isso aí tem 4.000 anos. Isso aí não é pra gente mais. As coisas mudaram, não é tanto radicalismo. Qual é a diferença do primeiro neto pro segundo neto? Então, eu vou dizer qual é a diferença. Quando você começa a seguir as escrituras, a Torá, a outra pessoa se incomoda, porque se você está seguindo alguma coisa que está escrito nas escrituras, e se ele admitir que isso que você está fazendo é certo, ele vai ter que fazer também, ele vai ter responsabilidade. Por que o judeuzinho budista, ele não implicou, fez de tudo pro neto, e o judeu que estava começando a cumprir Torá, ele estava brigando? Porque não é só por causa disso. Ele estaria capim do Himalaia para dar para esse neto. Por quê? Porque isso não obriga a ele responsabilidade. Agora, se ele aceitar que a Torá outra pessoa está fazendo, ele vai ter responsabilidade. Muitos dos nossos parentes, o que eles querem fazer? Eles querem provar para a gente que a gente está errado,
não porque tem fontes bíblicas, não porque tem um motivo real da Torá, mas é porque se eles encararem, eles têm responsabilidade. Eles não, aí quando termina o argumento deles, o que eles vão falar pra gente? Nessas coisas. O que eles vão falar pra gente quando acabar os argumentos deles dentro das escrituras? Eles vão falar: não, ó, você me falou muita coisa, mas eu prefiro ficar com a minha fé. Eu não preciso, você fica com a lei, você cumpre a lei, e eu fico com a minha fé. Não, mas eu te provei. Não importa o que você me provou, eu prefiro ficar com a minha fé. Então, Raverim, por que isso? Por que isso? Porque se eles admitirem que você está certo biblicamente falando, o que vai acontecer com eles? Tem responsabilidade. O que eles vão fazer com essa responsabilidade? Então, muita paciência, que eles vão tentar fazer o possível para provar que o carnaval é bíblico, mas que a Torá não é bíblica. Percebem? Eles vão fazer o possível. Então, Raverino, muita paciência e muito cuidado, porque você é um representante do sagrado. Então, o avô não controlou porque ele tinha que participar, né? Tinha que viver Torá. Porque se ele admitir que o outro budista está certo, não imputa a responsabilidade a ele. Mas quando ele admite que o outro que está fazendo chuva está cumprindo Torá e está certo, ele imputa a si mesmo responsabilidade. Isso. A ele mesmo. Eu li há pouco tempo mesmo, que o Talmud diz assim: se o cara quer ser rachá, quer ser um perverso, ele tem toda a autoridade para fazer isso. Agora, se ele chegar e falar assim: você pode me ajudar, se ele sendo um rachá, você pode me ajudar em cumprir Torá, você tem como obrigação de ensinar ele. Se ele quer um rachá, você não precisa ensinar nada. Mas se ele pedir tua ajuda para ensinar, você vai ser obrigado de ensinar ele. Exatamente. É isso que o avô não fez, né? Exatamente. Abriu mão. Então, Raverim, Meu neto chega dentro de casa, eu tirei ele da mãe dele para ele ter um exemplo. Aí ele chega, depois disso, não está vendo nada diferente, não? Eu falei, estou vendo. Finge que eu não tinha visto. Estou vendo. Ficou legal? Não. Os Azevedo, em toda a história, depois do século XVI, nenhum deles usa um brilho. Que você deve cumprir, o nome que você deve. Ele imediatamente foi lá e jogou fora. Até hoje não usa brilho. é essa a grande questão. Se os nossos filhos souberem quem são, eles não vão achar que é um peso. Minha mãe não se questão do mete Pesach. comigo porque ela sabe quem é meu avô e sabe quem é meu bisavô. Sim. Tá? Por isso que ela não se incomoda de eu ser judeu. Tá? Porque ela sabe que eu venho, né? Que eles cumpriram a Torá. Sim. Então, Rodrigo, essa é a lição que eu queria deixar para vocês, que é difícil, especialmente algumas pessoas que estão começando agora o primeiro ano de Pesach. Uma outra coisa que eu quero falar sobre o ano, muitos de vocês que não viviam Torá antes, que têm filhos, ou provavelmente vocês dois que são as pessoas que têm filhos aqui, que a gente vê que criam, tem contato diretamente com seu filho, né, Nós? Tenho. Então, só que você acha que é um pouco mais fácil. Mas para quem está começando o primeiro ano estudando Torá, qual é a questão? Nossos filhos, quer dizer, os filhos de vocês estão esperando há 1 ano receber ovo de Páscoa na Páscoa. 1 ano. Esse é o anseio deles. Eles não esperam a matzá. Eles esperam o ovo de Páscoa. Então não façam que seja traumático. Ano que vem, com certeza eles vão esperar ansiosos pela matzá, procurar o afikoman, ter a festa, ver as bolinhas de enfeite da sinagoga de Pesach, ganhar um presente de Pesach. Então envolva culturalmente os seus filhos como eles são envolvidos pela cultura lá fora. Porque assim eles vão ansiar de verdade o Pesach. Se você não fizer com que eles tenham esse mesmo anseio que eles têm pelas culturas exteriores que eles já passaram, eles não vão ansiar pelo Pesach. Então não transforme isso numa experiência traumática. Tá? Faça com que eles esperem, que eles aguardem e com que eles anseiem por isso. Porque você tem que conquistar o seu filho. Porque a cultura de fora já fez isso. Então, agora você que tem que conquistar. Tá bom? Kazak Baruch.